Eu chamo-me Laurinda Tembe, gestora ambiental. Eu tive uma infância, graças a Deus, igual como das outras crianças. Se calhar a única diferença é porque tinha que me proteger um pouco mais do sol, porque sempre tinha que andar com o chapéu, se calhar com um protetor na pasta, uma sombrinha, aqueles cuidados, porque nós sabemos que o sol é muito prejudicial a nós. O albinismo é uma condição relativamente rara, não contagiosa, herdada geneticamente, que afeta as pessoas independentemente da raça, etnia ou gênero. A condição é caracterizada por um déficit significativo na produção de melanina, que resulta na ausência parcial ou total de pigmento em toda ou qualquer parte da pele, cabelo e olhos. Os níveis de pigmentação variam de acordo com o tipo de albinismo de cada pessoa, que pode ser albinismo oculocutâneo, que afeta os olhos, cabelo e pele, albinismo ocular, que afeta apenas os olhos, e o albinismo parcial, considerado intermédio entre o oculocutâneo e o ocular. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o albinismo atinge em média 1 em cada 20 mil pessoas. Em Moçambique, não se tem dados concretos de quantos albinos existam. No entanto, o tipo mais comum e visível de albinismo é o chamado albinismo oculocutâneo. O albinismo, na verdade, nós denominamos ele de albinismo oculocutâneo, que nós temos uma diminuição ou ausência da produção da melanina, que é a substância que dá pigmentação, que dá cor à pele. Então, na ausência deste pigmento, nós vamos ter alteração da coloração do cabelo, de todas as estruturas da pele, dos anexos, e também temos o albinismo ocular. O ocular se restringe só à questão visual, oftalmológica, e o parcial está aqui mais ou menos, ele é intermediário, digamos assim. Mas é importante também ressalvar que existem, tu falaste do ponto de vista clínico, fisiopatológico, mas a etiopatogenia, o que causa, nós temos pelo menos 3 síndromes genéticas que cursam com albinismo, e é importante fazer o diagnóstico adequado, porque os outros vêm acompanhados de outras complicações, como por exemplo, pode estar associada ao autismo, pode estar associada à deficiência em metabolizar alguns componentes, e portanto a dieta para este indivíduo deve ser mais restrita. Então é necessário, sim, ao se deparar com o indivíduo albino, encaminhar tanto para a oftalmologia, para a dermatologia, para a genética e depois para as outras especialidades em função do quadro clínico. Se ele tiver um atraso de desenvolvimento, se ele tiver um autismo associado, aí envolvemos a neuropediatria para fazer um devido acompanhamento. Geralmente o albinismo verifica-se através de 2 condições de saúde congênitas e permanentes, que são a deficiência visual em graus variados e a alta vulnerabilidade, que causa danos à pele devido aos raios ultravioletas. O albinismo oculocutâneo pode predispor a catarata. Estes indivíduos também têm nistagmo, então é preciso fazer um acompanhamento na devida especialidade, por forma a prevenir, portanto, que foi a proteção que falamos agora há pouco, mas também no caso de surgimento de determinada patologia, agir-se antepadamente para evitar que ela progrida e que tenha as complicações que não são desejadas. É importante que a pessoa tenha alguns cuidados no dia a dia para preservar a sua saúde, uma vez que, devido à ausência de melanina, há maior sensibilidade da pele, podendo ser mais vulnerável ao câncer. Já há várias condições que nós fazemos aquilo que nós chamamos de, que o mundo desenvolvido chama de terapia gênica, que é irmos para a região do DNA que tem determinada alteração e fazermos o processo reverso
para que esta patologia não se manifeste em toda a sua potencialidade ou gravidade. Mas para o albinismo, até o momento, só as questões preventivas e os cuidados que tem que se ter para indivíduos portadores desta condição. Portanto, a orientação para os albinos, depois do diagnóstico, que é muitas vezes feito ainda na sala de parto, é um cuidado redobrado com a pele, evitar exposição solar, fazer uso de protetor solar, evitar radiações, porque eles também têm uma propensão maior a fazer cancro de pele, e também evitar todas aquelas substâncias ao qual este indivíduo possa ter algum tipo de alergia conhecida. Então, o acompanhamento do indivíduo com albinismo deve ser multidisciplinar e, para a área da genética, é preciso que os pais deste indivíduo procurem um geneticista para fazer o devido aconselhamento genético, explicar o risco de recorrência, portanto, de outros filhos voltarem a ter a mesma condição, e até naqueles filhos sãos que podem ser carreadores, podem vir a ter filhos com albinismo, caso o parceiro também carregue essa informação no seu DNA. A condição só é detectada no pós-parto, uma vez que com o pré-natal não é possível saber se o bebê será albino ou não. Quando nós falamos de diagnóstico pré-natal, tem várias anomalias congênitas ou defeitos congênitos que, por meio de exames simples como a ultrassonografia obstétrica, podemos fazer o diagnóstico. Mas o albinismo, pelo fato de ser uma alteração funcional, não é possível detectar por este meio. Mas, caso tenhamos a mutação conhecida dos genitores, portanto, nós podemos fazer pesquisa para saber se este indivíduo é ou não é albino. Não tem muito como prevermos antes da gestação se este filho vai ser portador, vai ser afetado ou não, até porque o processo de fertilização é extremamente aleatório. Então, o diagnóstico muitas vezes, neste caso, é feito no pós-natal. É frequente algumas pessoas acreditarem que somente pais albinos geram filhos albinos. Entretanto, a especialista em genética explica que mesmo um casal não albino pode vir a ter filhos nesta condição, desde que este casal carregue informações dos genes modificados. O albinismo é uma condição cujo padrão de herança é autossômico recessivo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são alterações em que a mãe, que não é albina, pode carregar consigo, e o pai também, que não é albino, também carrega. E aí, quando no processo da geração desse filho, ele recebe essa informação de ambos os lados e aí se manifesta, ok? Então, pais, na verdade, os pais não albinos podem sim ter filhos albinos, porque ele precisa ter 2 cópias deste gene que está alterado para manifestar. Em alguns países, principalmente algumas partes da África, os mitos comuns sobre o albinismo associam essas pessoas a fenômenos sobrenaturais, o que torna pessoas nesta condição vulneráveis a ataques e violências, chegando a ser torturadas e mortas. Entretanto, de acordo com a geneticista Sheila Mabote, não existe nenhum poder extraordinário relacionado aos albinos. Isso é mito. Não tem, pelo menos do ponto de vista científico, nenhuma comprovação de alguma
algum poder sobrenatural ou coisa do gênero. Do ponto de vista estrutural, anatomicamente, fisiologicamente, não esperamos encontrar diferenças significativas, a não ser aquelas que estão diretamente relacionadas à produção de melanina. Sempre que nós estivermos diante de um indivíduo com albinismo, é de extrema importância encaminhar as devidas especialidades, de modo que seja feita orientação em relação aos cuidados com a pele. É importante que se encaminhe aos demais especialistas, como o dermatologista, o oftalmologista, e que se façam todas as medidas por forma a prevenir aquelas que são as complicações do albinismo, e a que mais tememos são os cânceres de pele. Então precisamos fazer uma vigilância de modo a fazer o diagnóstico precoce. Como qualquer coisa na vida, se nós diagnosticamos cedo, temos oportunidade de intervir com o objetivo de levar à cura.